Olá, você é Biologia chegando, esse é o professor Geraldo Cardoso Sobrinho, com mais um momento do estudo da vida, da biologia. É claro que vale a pena ressaltar e ressalvar alguns aspectos. Há uma preocupação enorme do Ministério da Saúde, e não é por menos, com a dengue, o Aedes aegypti. Sim, a vida nos cobra algumas posturas, mas dia ou menos dia teremos problemas. Só no início do ano, de janeiro até agora, mais de 400 mil casos de dengue já foram registrados, já foram, de alguma forma, notabilizados. Isso é, sem dúvida nenhuma, um problema epidêmico. E o próprio ministro José Gomes Temporão assim o declara. Temporão está muito bem intencionado, está imbuído mesmo em fazer com que haja uma conscientização das pessoas que água parada pode gerar dengue. Mais ainda na expectativa de um verão, estamos na primavera agora, mas mais ainda na expectativa de um verão repleto de calor e, consequentemente, não queremos que seja repleto de dengue. Então, vale a pena aproveitar a aula de biologia e aproveitar também para que nós observemos em nossas casas como estão os reservatórios de água, aqueles reservatórios inúteis que não servem para nada, que servem apenas para que a larva prolifere, cresça, se transforme no mosquito e esse mosquito atinja você, é o que nós não queremos. Então, todo cuidado mesmo com a dengue, a doença do verão de 2007, 2008. Então, é necessário que todos nós, nas várias regiões do país, estejamos imbuídos em entender que a dengue só pode ser disseminada se não houver a larva, que neste caso é maldita. Bom programa, bom encontro com a biologia. Aí você, mais uma vez, é um prazer muito grande estarmos juntos. Hoje a gente vai falar de animais. Nós já falamos de plantas, agora de animais. Primeiro detalhe que eu peço para você guardar é a sequência, aquela sequência tradicional evolutiva dos filos. Poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodos, equinodermos e cordados. Lembra uma setinha assim, lembra um Paulo César qualquer, um PC. Você guarda assim, o PC foi planar, mãe, e nós, acordados, estamos estudando para o vestibular. PC, porífero quinidário, planar, os vermes, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, mãe, moluscos, artrópodos, equinodermos, e acordados são os cordados, que somos nós. O que o vestibular adora cobrar, tanto na botânica quanto na zoologia? Tudo que for novo, sempre que aparecer uma característica nova, guarda, porque decide questão em prova. Lembra que o primeiro a gente nunca esquece. E segundo, tudo que for exclusivo, tudo que for característico daquele grupo. Um dado bastante cobrado é a questão da embriologia, animais que são, por exemplo, diblásticos e triblásticos. Di quer dizer dois. Se você guardar a sequência, é tranquilo. Quais são os únicos animais diblásticos? Os dois primeiros. Quais são os dois primeiros? Poríferos e quinidários. Segundo, e triblásticos? Três, né? A partir do terceiro filo, todos são triblásticos. Qual é o terceiro filo? Plateumintos. Agora tem um detalhe interessante, euminto quer dizer verme. A gente começa a guardar radicais e prefixos greco-latinos, importante, você se safa na prova. Euminto quer dizer verme. Se você aí tiver uma verminose, você vai comprar um anti-eumíntico. Imagina chegar na farmácia e falar assim, eu quero um anti-eumíntico de largo espectro. Você está cheio de vermes, né? A menina da farmácia vai ter um orgasmo científico. Se você não conhece isso, vai ter que pedir remédio para bicha, e aí a coisa fica feia. Os plateumintos são os primeiros vermes e os únicos triblásticos acelonados. Inclusive foi questão de vestibular recentemente aqui no Paraná. Os nemateumintos são os únicos triblásticos que são pseudocelonados. A partir de anelídeos,
todos são celomados. Logo, uma questão bastante clássica em vestibular é pedir um exemplo de acelomado, pseudocelomado e celomado. E vem quem em ordem? Um plateuminto, um nemateuminto e um anelídeo. Das características, aquelas novas, que vão decidir respostas, algumas importantíssimas, vão agora para você. Caderninho aí, canetinha e anota. 1. O primeiro sistema nervoso no mundo animal aparece em quinidários. Mas não existe ainda nada centralizado. O que eu tenho é um conjunto de células nervosas, por isso a gente chama de sistema nervoso difuso ou reticular. Nos plateumintos aparece o primeiro sistema excretor do mundo animal, formado por células chamadas células flama ou solenócito. Normalmente no vestibular cai como célula flama. Além disso, os plates quer dizer achatado. Então, os plateumintos são vermes achatados dorso-ventralmente. É claro que se a questão começar falando em achatado dorso-ventralmente, você já sabe que é plateuminto. Nos nemateumintos, nematos quer dizer fio, já são vermes cilíndricos. Exemplo clássico de plateuminto, Esquistossoma mansoni e a tênia, tanto a tênia solium quanto a saginata. Já exemplo clássico de nemateuminto, o Ascaris lumbricoides, a lombriga, a famosa lombriga. Os anelídeos são os vermes mais evoluídos que tem. Aparece pela primeira vez em anelídeos, minhoca, sanguessuga, são todos anelídeos. E o corrupto, aquele animal que o pessoal vai lá na praia, tirar da areia da praia para usar como isca. Aparece aqui o primeiro sistema circulatório do mundo animal. Em falando de sistema circulatório, lembra que o sistema circulatório pode ser de dois tipos, ou fechado ou aberto. Fechado quando o material circulante não sai do interior de vasos, como é o nosso caso, humano. E aberto quando ele espalha em lacunas de celoma. Ora, animal que tem sistema circulatório aberto não pode ter tamanho grande, porque não tem uma circulação eficiente para levar material nutritivo e oxigênio a grandes distâncias. Mais ou menos equivale às briófitas que não têm vasos condutores de seiva. Logo, algo importante é lembrar quem tem sistema circulatório fechado e quem tem aberto. Quem tem fechado? Os anelídeos, que são os primeiros, uma única classe de molusco, que é a classe cefalópoda, onde tem lula e polvo, e nós, os vertebrados. Quem tem sistema circulatório aberto ou lacunar? Atenção, a maioria dos moluscos, exceto cefalópoda, os artrópodos e os protocordados. Protocordados são cordados ainda invertebrados. Dos moluscos, molusco quer dizer animal de corpo mole, aí estão caracóis, lesmas, polvo, lula. Esses animais têm o corpo dividido em três partes: cabeça, massa visceral e pé. A maioria deles tem uma estrutura para raspagem de alimento chamada rádula. E este detalhe que é bastante vestibular, hein? Lembra, rádula raspa. O que é que faz a rádula? Raspa alimento. Existe uma única classe de molusco que não tem rádula. Logo, se tiver uma questão não apresenta rádula, já sabe que é a classe chamada pelecípoda. Que animais são esses? São todos os animais cuja concha está dividida em duas peças, chamadas válvulas, portanto são bivalvos. Ah, então saquei. Quem está aí? Mexilhão, ostra, são animais que servem de exemplo de pelecípodas. E, finalmente, os artrópodos, nessa nossa primeira parte, nesse nosso primeiro passeio pelos animais. Os artrópodos são os animais que melhor se adaptaram ao planeta Terra. Apresentam
patas articuladas, daí um nome. 2/3 de todas as espécies de animais são de artrópodos e deles 2/3 de insetos. Logo, os animais que melhor se adaptaram ao planeta são os insetos. A Terra é o planeta dos insetos. Por isso que a gente acaba brigando tanto com os insetos e até explorando os coitados. Quais são as classes principais de artrópodos? Aracnídeos, insetos e crustáceos. Aracnídeos, aranhas e escorpiões, ácaros, são aracnídeos. Os crustáceos, caranguejo, siri, lagosta e os insetos de forma geral. Na sua tela vai aparecer uma tabela comparativa dos artrópodos, das 3 principais classes. Normalmente, o que é que você tem que saber daí? O número de patas, insetos têm 3 pares hexápodas, aracnídeos 4 pares octópodas e crustáceos têm um número variável de patas. Antenas, os insetos têm 1 par de antenas. Os aracnídeos não têm antenas. E os crustáceos têm 2 pares de antenas. A questão das asas. Os insetos podem não ter asa, lembra da traça, ou 1 par de asas ou 2 pares de asas. Já aracnídeos e crustáceos, evidentemente, não têm asas. 2 detalhes fisiológicos são fundamentais. O sistema respiratório de insetos é traqueal, aracnídeo filotraqueal e crustáceo branquial. E a excreção. Os insetos excretam por túbulos de Malpighi, os aracnídeos por glândulas coxais e os crustáceos por glândulas verdes ou antenais. Ainda vai aparecer na sua tela as diferenças fundamentais entre quilópodos e diplópodos. Os quilópodos têm 1 par de antenas, diplópodo 2, o nome já diz. Quilópodo tem veneno, diplópodo não tem veneno. Se você guardar bem essas tabelinhas, a questão que normalmente vem de artrópodos será muito tranquila. Gente, um intervalozinho para você beber água, para eu descansar e beber minha água aqui também, a gente já volta.